Olá, começa agora o JR Entrevista. O Ministério das Cidades foi recriado pelo novo governo. E entre as atribuições estão promover políticas de habitação, de saneamento, de mobilidade e trânsito urbanos. E para falar sobre as ações e os projetos do Ministério, a gente recebe o ministro das Cidades, Jader Filho. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua atenção Eu ao que JR. agradeço poder ter a oportunidade aqui de conversar um pouquinho sobre as políticas do Ministério das Cidades. Fundamentais a gente conversar sobre esse tema. Bom, o senhor anunciou que pretende atingir uma meta aí de 9.000 unidades do Minha Casa Minha Vida entregues até o 100º dia do governo. Isso é possível? Qual é o raio-x que se faz da situação atual? Primeiro, essa tem sido a determinação do presidente Lula, até porque muitas dessas unidades habitacionais, elas estavam paralisadas há muitos anos. Do dia que nós fizemos a entrega lá em Santo Amaro, só para ter uma referência, aquele condomínio era de 2013, ainda do governo da presidenta Dilma. Sim. Então nós foi retomar essas unidades, muitas delas ficavam faltando pequenos detalhes para serem entregues, porque na minha avaliação um crime, porque avalia quantas famílias naquele condomínio seriam pelo menos, são 690 famílias que eram para estar morando vamos botar aí desde 2017. E com isso com pequenos detalhes que nós fizemos, nesse período, até pelo pouco espaço de tempo que nós tivemos aí à frente, nós fizemos as obras que estavam para serem finalizadas e entregamos. E a previsão é essa, sim, que em cerca de 10.000 unidades habitacionais nós vamos entregar em 100 dias. Agora, tem uma série de projetos, como o senhor disse, que estiveram parados e muitos estão parados ainda, né? Sem dúvida. São 186.000 unidades habitacionais que estão contratadas e que ainda não foram entregues. E dessas 186.000, 83.000 unidades estão paralisadas. Então, esse é um trabalho que nós temos feito a partir de diversas ações, juntamente com a Caixa Econômica, para que essas 83.000 obras possam voltar a funcionar e o quanto antes sejam entregues à sociedade. Bom, uma outra prioridade de atendimento são das famílias que estão na chamada faixa 1, com renda bruta aí em torno de R$ 2.600, R$ 2.640. Isso. Como é que é a situação dessas famílias? Elas estão incluídas, excluídas? Elas podem ficar... tem que se refazer cadastro? Como é que está sendo tratado esse pessoal? Não, primeiramente, foi feita uma atualização no valor, né? Anteriormente, o valor era de R$ 1.800 e agora passou para R$ 2.640. É importante frisar que nos últimos 4 anos, o governo anterior não fez uma única contratação no faixa 1. Sim. Não fez nenhuma contratação sequer. E essa é uma prioridade que o presidente Lula nos deu. Seja para trabalhar o faixa 1 no modelo tradicional, que é o modelo do FAR, ou do FDS, que é com as entidades, ou até mesmo como nós estamos trabalhando para também que o FGTS possa também financiar pessoas que tenham maior necessidade, vamos dizer assim, com faixas de renda mais baixas. E é isso que nós temos feito. Todo esse trabalho que o Ministério tem construído é no intuito de atender a esse público, que é o público do faixa 1. Preferencialmente pelo FGTS, com o financiamento do FGTS? Não, ambos. Nós vamos trabalhar... na verdade, o FGTS, anteriormente, ele trabalhava com o faixa 2 e com o faixa 3. Certo. A orientação do presidente Lula é que a gente estenda também o FGTS para o faixa 1. Então, nós temos feito estudos, juntamente aí, um trabalho que tem sido feito conjunto entre o Ministério das Cidades e a Casa Civil, para que a gente possa facilitar para que as pessoas que são do faixa 1 possam também ter acesso ao FGTS, aos financiamentos a partir do FGTS, fora aquele tradicional, o Minha Casa Minha Vida tradicional, que é aí a partir dos financiamentos do FAR e do FDS. Exatamente, esse ponto que eu queria pegar, porque tem muita gente nessa faixa 1 e até nas outras faixas que não dispõe de recursos do FGTS, por uma série de condições, ainda mais depois da precarização do emprego. A gente vive emprego informal e as pessoas, às vezes, não têm recursos disponíveis. Aí, como é que faz para conseguir entrar no programa? Não, vamos dizer, nós estamos fazendo um modelo para que justamente essas pessoas possam ter acesso. Porque muitas dessas pessoas, elas já pagam aluguel. Uhum. Então, o problema dessas pessoas é dar a entrada. Sim.
Então, é esse estudo que nós temos desempenhado. Também estamos aí fazendo acordos para que os governos dos estados, as prefeituras possam também entrar com isso, facilitando a vida dessas pessoas. Quer dizer, fazendo com que elas não precisem dar essa entrada e elas possam pagar um financiamento, e aí, obviamente, com juros também subsidiado, para que a parcela seja uma pequena parcela, porque como essas pessoas hoje que moram de aluguel, elas, na verdade, vão estar pagando um valor menor do que aquilo que elas pagam tradicionalmente no seu aluguel e possam pagar a sua parcela. E elas, na verdade, em vez de estarem pagando aluguel, elas vão estar pagando, obviamente, uma casa que vai ser sua, um financiamento que ao final disso, ela vai ter a propriedade da unidade habitacional. Pois é. O governo está finalizando um projeto de financiamento de habitação para áreas centrais de cidades. Muitas dessas áreas centrais que acabaram perdendo valor ao longo do tempo e até ficando semi-abandonadas, vamos dizer assim. Como é que está esse estudo? São os novos modelos do Minha Casa Minha Vida, né? Esse que você está especificamente falando é o retrofit. E que ele tem duas funções. Obviamente, a função de ampliar a possibilidade das pessoas terem acesso às unidades habitacionais, terem a sua casa, mas também um processo de requalificação dos centros das grandes cidades. Porque muitas dos centros das grandes cidades, hoje você vê lá prédios abandonados. Com essa possibilidade, você tem condições de fazer com que as pessoas estejam num lugar muito bom. No centro das cidades você tem já transporte público, sim, você tem já as unidades de saúde, você tem escola, tem emprego. Você tem emprego, você tem toda aquela infraestrutura. E, na verdade, você tem a capacidade de ampliar a possibilidade de emprego. Sim. Porque se você traz um número de pessoas para lá, você, com a possibilidade, é gente que vai consumir, a padaria, é o supermercado, enfim, aí você tem condição, inclusive, de fazer com que a economia possa ser ampliada. Então, esse é um trabalho belíssimo. Nós estamos construindo todas essas novas propostas, que é a orientação que o presidente Lula tem nos dado, como, por exemplo, também os lotes urbanizados e tantas outras possibilidades que o novo Minha Casa Minha Vida vai poder possibilitar. Bom, quando se fala em ocupação desses prédios nas regiões centrais, muitos desses prédios são particulares, são privados e, às vezes, se esquece do dever social, ou do compromisso social que a propriedade tem que ter. Então, um prédio abandonado não está cumprindo a sua função social. Enquanto tem gente na rua, às vezes tem um prédio inteiro em condição de ser utilizado e não é utilizado. Mas aí vem a questão legal da propriedade. Como é que está sendo trabalhado isso também? Não, na verdade, porque essa iniciativa são iniciativas que pode partir propriamente seja da prefeitura, seja da entidade que pode fazer a aquisição daquele prédio. Para isso, obviamente, nós vamos ter uma elevação da faixa, porque a gente entende que o valor para você fazer um processo de retrofit fica um pouco mais cara. Então, a ideia da gente é levar mais ou menos em torno de 40% da faixa limite para que possa ter acesso ao retrofit. O que, no nosso entender, acaba sendo mais barato. Porque a infraestrutura que você precisa fazer já está pronta. Sim, o investimento no entorno é muito menor. É muito menor. Claro. Então, quer dizer, acaba ficando, vamos dizer assim, a gente pode dizer que acaba ficando similar e você ainda coloca pessoas para morarem numa situação extraordinária. Porque você lembra que muitos desses condomínios do Minha Casa Minha Vida levavam as pessoas para áreas muito distantes. Exatamente. E é o contrário, agora você está colocando ele dentro do centro das cidades, em áreas, obviamente, já consolidadas e que vai dar uma qualidade de vida para essas pessoas extraordinária. Muitas críticas foram feitas em programas habitacionais e até no próprio Minha Casa Minha Vida, justamente por causa dessa gentrificação, de pegar as pessoas e, bom, vamos construir onde é barato. E aí levava as pessoas para fora da cidade e aí ficava aquele vai e vem, complicava a trânsito. Ou seja, é toda uma série de problemas em cadeia gerados por uma política que, ao invés de construir, aproveitar áreas ociosas, leva as pessoas para longe. Então, isso seria resolvido com essa ocupação de áreas urbanas centrais? Duas situações. Esse Minha Casa Minha Vida, agora o novo Minha Casa Minha Vida, uma das principais orientações do presidente Lula foi no sentido da localização. Certo. Não será mais permitido esse modelo que você está se referindo. E isso já vai estar nas normativas que nos próximos dias o Ministério das Cidades já vai lançar. E uma das principais preocupações é a questão da localização.
não tem condição de você levar as pessoas para 5, 10 quilômetros das cidades. E aí você fazer um intuito de... Antigamente, um pretexto de fazer com que, a partir dali, a cidade fosse crescer e fosse se desenvolver para ali. Não. Nós temos algumas regras que nós vamos editar, mas mas a localização será uma dessas dos critérios que nós vamos ter muita atenção. Outro critério que também a gente vai ter é que tem que estar próximo dos equipamentos urbanos. Transporte público, a comunicação, como eu disse para você, o posto de saúde, a creche, a escola, água, esgoto. Então, essa será, na hora da nossa avaliação das propostas que vão chegar ao Ministério, será uma das preocupações importantes que nós vamos ter. Durante muito tempo, o movimento das populações foi padrão. Saíam das áreas menos desenvolvidas do país para os grandes centros metropolitanos. Depois, a gente passou um fluxo contrário, porque a vida nas cidades maiores começaram a ficar, nas regiões metropolitanas, ficaram mais violentas, mais difíceis, e começou a ter um fluxo para cidades médias. Isso está sendo levado em consideração para se implantar projeto habitacional? Quais são os critérios, áreas prioritárias do Ministério? Na verdade, você tem algumas preocupações que o Ministério tem. Uma, obviamente, é você avaliar o aspecto do déficit habitacional. O déficit habitacional será levado em conta. Então, aí, obviamente, todas as pesquisas que são feitas para que possam nos mostrar onde são os principais déficits. Outro critério são as pessoas que moram em áreas de risco. Isso também será levado em conta, será uma prioridade. A orientação que tem sido nos dada é que o presidente Lula nos deu, que a gente tenha atenção. Você viu aí tudo o que aconteceu nesses últimos tempos em relação, por exemplo, ao que aconteceu lá no litoral norte de São Paulo e outras, como aconteceu recentemente também em Manaus, enfim. Então, isso tem sido uma preocupação nossa e uma orientação que tem nos dado para que a gente possa ter atenção a essas pessoas, tirar essas pessoas dessas áreas de risco. Outro ponto são a gente poder ter algumas obras que estão em curso dentro do Ministério e que essas obras precisam, para que elas possam dar sequência, elas precisam que as pessoas sejam remanejadas, obras de saneamento, obras de mobilidade. Então, também será uma outra preocupação, porque senão acaba trazendo prejuízo para a sociedade. Que a obra não tem sequência, e você tem prejuízo para o erário público, e você não termina, você não finaliza uma obra que vai ajudar as cidades a crescerem, a se desenvolverem. E um terceiro, que é isso que você falou ainda há pouco, são os déficits habitacionais. Então, nós vamos mapear onde são os nossos principais déficits e atacar. Haja vista que, se você passou um país que tem um crescimento populacional, enfim, importante todos os anos, você ficar 4 anos sem fazer uma única casa no faixa 1, que são das pessoas que mais precisam, então nós temos que recuperar esse déficit, mapear isso e pegar. O presidente determinou para nós que nós fizéssemos nesses 4 anos, o número de 2 milhões de unidades habitacionais. Então, nós vamos distribuir isso ao longo dos anos, levando em conta esses critérios que eu acabei de citar para você. Perfeito. E uma obra feita em área que está ociosa, ela tende a ser mais rápida porque já está tudo construído. Então, talvez se ganhe velocidade nesse processo de ocupação das regiões centrais. Vou dar só um recado antes da gente continuar a entrevista. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News toda quinta-feira, às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Bom, falando de área de risco, a Defesa Civil tem divulgou um dado de que 4 milhões de pessoas vivem em área de risco no Brasil, uma estimativa, e a gente viu o que aconteceu, por exemplo, no litoral norte de São Paulo, o senhor acabou de mencionar isso. Lá a prefeitura, uma das prefeituras, divulgou que tentou fazer um projeto de habitação popular, mas foi barrada pelos próprios moradores, as pessoas que tinham imóveis de luxo na cidade. E aí ele não teve como lutar contra isso. Aí faz diferença muitas vezes o Ministério. O Ministério tem muito mais poder, muito mais condições de fazer esse tipo de gestão. Tem que ser uma prioridade, né? Porque toda chuva a gente vê a mesma coisa, toda época de chuva a gente vê o mesmo problema. Na verdade, nós precisamos mapear, e aí o presidente Lula nos criou a Secretaria de Territórios Periféricos, é uma secretaria específica que trata para este tema. E nos diálogos que nós temos tido junto com a equipe do Ministério, nós tivemos a oportunidade de fazer um mapeamento
dos principais problemas das cidades onde você tem o maior número de mortes versus também o maior número de alertas. E aí analisando regionalmente onde são os principais problemas que o Brasil, vamos dizer assim, que o Brasil tem. E em cima disso nós vamos, obviamente, trabalhar junto às prefeituras para que esse problema possa ser mitigado. Nos últimos anos, esse problema simplesmente foi esquecido. E a gente tem visto que na própria tela da Record, esse fato das mortes. Sim. As pessoas, quando não morrem, perdem tudo que têm. E recorrente, né? Isso é recorrente. Então, isso é uma preocupação, é uma prioridade no Ministério das Cidades. Eu tenho tratado isso com bastante atenção junto com a equipe do Ministério. Nós temos tratado isso como uma prioridade absoluta. E nós já estamos discutindo já com a nossa área jurídica para que a gente possa estabelecer os critérios. Porque, como você apontou, aí você tem as situações que é de altíssimo risco, de alto risco, você tem risco médio. Então, nós precisamos atacar aquilo onde a gente já sabe que a questão é premente. Claro. Então, nós precisamos correr com isso. Então, nós temos dialogado isso com os prefeitos. Diversos prefeitos têm nos procurado para tratar desse tema. Já tive com o prefeito de Petrópolis, já tive com o prefeito de Manaus, já tive com o prefeito de Recife e tantos outros prefeitos que nos buscaram para que a gente possa fazer um planejamento para enfrentar esse problema. E esse problema, ele tem que ser da mesma forma como a habitação, ele tem que ser um tratado perenemente. Isso tem que ser uma política de Estado. Sim. Até porque a gente está falando de um cenário de mudanças climáticas. Exatamente. E isso só vai se agravar. Claro. Então, se não for uma política de Estado que, ano após ano, dentro do orçamento, seja uma prioridade e que a gente possa atacar, e aqui eu quero fazer um agradecimento e um registro público. Sim. Nós só temos possibilidade de estarmos discutindo isso aqui graças à PEC da transição. E aqui eu quero publicamente agradecer ao Senado, agradecer à Câmara dos Deputados. Os deputados e os senadores foram muito sensíveis. Quer dizer, isso é uma coisa inédita. Quer dizer, um governo que nem sequer tinha assumido ainda, já fez alteração no orçamento. E é essa alteração que está se tornando possível a gente poder estar discutindo. Porque se fosse no orçamento que tinha sido proposto pelo governo anterior, claramente eu diria a você, nós não temos como fazer, não temos recursos para isso. Entendi. Isso se tem hoje possibilidade de construir uma solução ou de iniciar um processo que foi abandonado nos últimos 4 anos, é por causa da alteração que foi feita na PEC da transição. Perfeito. Bom, essa semana o presidente Lula deu um puxão de orelha nos ministros, até publicamente, dizendo que nenhuma ação deve ser divulgada voluntariamente, livremente, sem que passe pela Casa Civil, para que haja uma coordenação das políticas públicas entre os diversos ministérios. Como é que o senhor recebeu essa comunicação do presidente? Gera algum desconforto? Eu acho que o ministério do presidente Lula está muito bem afinado. Eu acho que ficou claro, o presidente nos determinou que a gente fizesse sempre um diálogo a partir dos projetos, e tem sido feito assim no Ministério das Cidades, com a Casa Civil. O ministro Rui tem sido muito diligente nas ações aí junto conosco e com os outros ministérios. Eu acho que não temos que considerar o seguinte: nós estamos no início do governo. Pequenos ajustes, eu acho que são naturais nas empresas, até dentro de casa. Sim. Aquela coisa que começa, você contrata na sua empresa um funcionário novo, você vai ter que chegar e dizer, não é bem assim, não é bem assado. Mas isso, na minha avaliação, acho que isso é facilmente resolvível, até porque uma coisa eu preciso registrar: a qualidade do ministério do presidente Lula, e aí você vê aí ex-governadores, ex-ministros, senadores, então são pessoas muito experientes. Então eu acredito que o governo vai estar sempre muito afinado e vai alcançar os objetivos e as metas que o presidente Lula nos deu. Perfeito. A gente vai fazer um rápido intervalo agora. Na volta a gente vai falar sobre o marco legal do saneamento básico. Não sai daí. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o ministro das Cidades, Jader Filho. Vamos falar agora sobre o marco legal do saneamento básico. O governo deve ampliar o prazo para as empresas municipais de saneamento se adaptarem a esse marco, que foi muito discutido.
Bom, a regra atual impede o uso de recursos da União caso companhias deixem de se regionalizar até o dia 31 de março, final do mês agora. Como é que está essa situação? Explica pra gente como é que está essa discussão. Guilherme, foi uma das principais preocupações desde o dia que nós chegamos até o Ministério. Porque logo que eu estive nas primeiras reuniões com todas as áreas, com todas as secretarias, me foi apontado esse problema, que é o problema dessa data, que é uma data que diz como que um assunto de tamanha importância como o saneamento básico, como é que a partir do dia 31, quem não fez está fora. A população não pode ser penalizada se, de repente, o gestor público ou uma lei não atende a algum requisito. Então, foi isso que, imediatamente, eu levei até o presidente Lula, levei até o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Rui, que isso era uma preocupação que precisava ser enfrentada. A partir daí, nós fizemos discussões, diversas delas, chamando a Associação das Empresas Privadas, que é a ABICOM, das estatais, que é a ESB, e dos municípios, que são as ACEMAS, para que a gente pudesse identificar aquilo que era consenso, que precisava ser alterado dentro do marco legal, e aquilo que era dissenso. E aí pedimos que eles fizessem, além daquelas reuniões que estavam sendo feitas conosco, o Ministério das Cidades e com a Casa Civil, que eles pudessem discutir entre eles soluções para que a gente pudesse alcançar isso que você falou. Sim. Não prejudicar os municípios. E a orientação principal do presidente, que é não limitar o investimento. Não tem condição, Guilherme, ninguém tem capacidade, ninguém tem recurso suficiente, se não for unindo os esforços para alcançar a universalização. Agora, não dá para fugir do desafio da universalização. Exatamente. E para isso a gente precisa o quê? Precisa incentivar o investimento. Precisamos dar segurança, seja para o setor privado, seja para o público. Sim. Os que têm que ter segurança, porque você vai fazer um investimento dessa monta, você tem que saber que o retorno e que o recurso vai o quê? Que ele vai ser aplicado e que ele vai ter condições de recuperar o recurso dele. Certo. Então, para isso, é que a gente tem discutido e trabalhado para facilitar o investimento. Seja, como eu disse para você, sem nenhum tipo de nem opção por A, nem opção por B. Então, é isso que tem sido feito. Nos próximos dias, essa discussão já caminhou, já avançou bastante, e nos próximos dias, aí, conjuntamente, o governo deve aí soltar os novos decretos para que possa nortear e, como eu disse para você, facilitar os investimentos e, acima de tudo, não fazer com que os municípios fiquem limitados a receber recursos para a área de saneamento básico. Nosso tempo está terminando, mas eu queria tocar no marco legal também, só que agora não de saneamento, de transporte, que está em discussão no Congresso Nacional. O que o senhor espera dessa discussão e como é que pode sair uma política ou uma orientação para uma política que seja eficaz para as cidades? Esse, na minha avaliação, é um problema que urge. O transporte público, Guilherme, no Brasil, ele está numa situação muito difícil. São raríssimos os casos de cidades que conseguiram dar uma solução para isso. Nós temos aqui no Brasil mesmo alguns bons exemplos e nós temos discutido com a equipe do Ministério e com outras áreas dentro do governo para que possamos encontrar qual é o melhor modelo para o Brasil. E aí eu acho que não existe um modelo único. Até porque você tem cidades de diversos tamanhos com problemas diferentes. Então nós precisamos fazer uma discussão, chamar os prefeitos, chamar os governadores, para que todos juntos, e aí chamar também, obviamente, os segmentos, a universidade, o setor privado, para que a gente possa discutir melhores soluções. Soluções, inclusive, que atendam à questão ambiental, soluções que possam trazer qualidade no transporte público. A questão da tarifa hoje é um requisito que precisa ser enfrentado e ser discutido. Qual solução? Porque também a sociedade não tem capacidade de enfrentar tarifas tão elevadas. Claro. Então, são essas discussões, e aí, obviamente, discutir com o Congresso também, para que a gente possa encontrar, e aí pegando caso a caso, situação a situação, vendo a realidade de cada um, para que ao final a gente possa ter um transporte público digno para as pessoas. Tá certo. Bom, tem muito mais assuntos, mas o nosso tempo terminou. Claro que vai ficar o convite para uma futura conversa aqui no JR Entrevista. Quero lhe agradecer a atenção. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Guilherme, a oportunidade aí de poder estar aqui conversando, dialogando com os telespectadores da Record. Tá certo. JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir
ao JR Entrevista na Record News, sempre quinta-feira, às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus, também nas nossas redes sociais. Tchau, tchau, até a próxima.